noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar aí. Em nome de Jesus. Você tem uma oportunidade ímpar de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está aqui nesse lugar. Ele foi o primeiro a chegar. Ele já está com os olhos atentos a cada um de nós, observando e esperando a sua adoração, o louvor que você vai prestar para Ele, no nome de Jesus. Mas antes disso, eu gostaria que você virasse para o seu irmão da direita, da esquerda, e se você estiver sozinho, para trás e para frente, diga para ele assim: eu preciso de você. Nós precisamos de Cristo. Fala para ele, nós precisamos de Cristo. E juntos, vamos adorar o Senhor como família, como servos do Senhor, como herdeiros da graça dEle, como salvos. Vamos render graças a Ele, louvor e gratidão a Ele. Ele que é o Deus Emanuel, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, o grande El Shaddai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, maior que todos os reinos do mundo, maior que todos os presidentes, maior que todas as nações. Não há império que não se submeterá a Ele. Todos se ajoelharão e se renderão a Ele, que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está aqui. Que honra, irmãos, adorarmos a Deus. Faça desses momentos preciosos na casa do Senhor. Amém? Vamos cantar uma música nova e que o Senhor, nova sim, para a igreja, mas acredito que todo mundo conheça, no nome de Jesus. Som. Aleluia, vamos com as palmas. Glória a ti, Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo
nossas vidas. Ele está aqui. Aleluia. Um tempo atrás, lá em Belém, as palmas, os anjos anunciavam o Deus bebê. Lá na manjedoura, o Salvador é. A paz encheu os céus e aos homens bons, pois veio pra nos dar perdão e amor, pra sempre livrou-nos, o Salvador é. Deus veio ao mundo pra salvar, Emanuel veio até nós. Seu amor venceu o mal e veio nos salvar, nos salvar. De esperança encher a todos, Deus quer libertar, libertar. Diante do Senhor, o Rei dos Reis, deixamos o pecar e o sofrer pra sempre e sempre. O Salvador é. Pra sempre vamos adorar. Pra sempre vamos adorar. Emanuel que veio a nós. Seu amor venceu o mal e veio nos salvar, nos salvar. Vem de esperança encher a todos, Deus quer libertar, Cristo, Ele é o Salvador. o Salvador é. O Cristo, o Salvador é. O Salvador é Cristo, o Salvador é. Seu amor venceu o mal e veio nos salvar, nos salvar. Escuridão quebrou, todos deu libertação, salvação. Seu amor venceu o mal e veio nos salvar, nos salvar. Escuridão quebrou, todos deu libertação, salvação. Salvou a nós, o Salvador é. Salvou a nós, o Salvador é. Aleluia, Jesus. Tu és Salvador, Jesus. Aleluia, nós te Obrigada, adoramos. Jesus. Tu és o Rei, Senhor e Tu és o Senhor, Senhor das nossas Senhores. vidas, Jesus. Aleluia, Jesus. Todos se prostrarão. Cristo Rei se entregou, veio à cruz pra nos salvar. Com amor se ofertou, outro igual não haverá. Todos prostrarão e
Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, todo ser verá, o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Redentor, grande eu sou, em suas mãos a força está. Derrotada a morte foi, Cristo vivo hoje está. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todo ser verá, o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todo ser verá, o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. És digno de glória, és digno de honra. Tu és nossa força, o Deus Rei dos Reis. És digno de glória, és digno de honra. Tu és nossa força, o Deus Rei dos Reis. És digno de glória, és digno de honra. Tu és nossa força, o Deus Rei dos Reis. És digno de glória, és digno de honra. Tu és nossa força, o Deus Rei dos Reis. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todo ser verá, o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todos prostrarão e confessarão: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Todos ser verá, o Rei da glória vir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. És digno de glória, és digno de honra. Adore o Senhor. Tu Levante suas és mãos. nossa força, o Deus Rei dos Reis. És digno de glória, és digno de honra. Tu és nossa força, o Deus Rei dos Reis. Oh, todos se prostrarão, todos se ajoelharão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Todos ser verá, todos ser verá. Ele vindo com poder e glória. E nós vamos ouvir com nossos corações alegres: vinde benditos do meu Pai para o reino. Aleluias, você pertence a esse povo? Aleluias. Você se prostrará e você se renderá diante dele. Não somente vocês, mas aqueles que não creram também. Todos os reis, todos os presidentes, todos os imperadores se renderão diante dele. E ele está aqui, irmãos. O Deus verdadeiro está aqui. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória.
e de todo louvor. E o meu coração treme diante dele. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Digno de glória, digno de honra, tu és nossa força, o Deus, Rei dos Reis. És digno de glória, és digno de honra, tu és nossa força, o Deus, Rei dos Reis. Para os céus. E dá uma salva de palmas para Jesus, que é só para Ele. Nós te glorificamos, Jesus, nessa noite. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. Amém. Momento agora do dízimo e das ofertas. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nessa noite aqui, a Igreja Presbiteriana de Boston queria conhecer nossos visitantes. Se tem alguém que nos visita aqui essa noite pela primeira ou segunda vez, possa estar levantando sua mão aqui para a gente estar se conhecendo. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Mais um casal ali atrás. Sejam bem-vindos. Amém. Mais um irmão ali. Sejam muito bem-vindos aqui, tá? É a casa do Senhor, também é a nossa casa. E como a igreja diz aos nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já receberam uma lembrancinha nossa? Se sim, não? Então mantenha sua mão assim levantada para os nossos diáconos te encontrar. Entrega uma lembrancinha da igreja, por favor. E quero estar lendo com os irmãos, lá em Lucas, no capítulo 5, uma passagem até bem conhecida. Lucas 5, do verso 1 ao 6. Dá um tempinho para os irmãos encontrar, para estar me acompanhando. Lucas 5, do 1 ao 6, amém? A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então, acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Amém. É uma passagem bem conhecida, mas que nos deixa vários ensinamentos. Aqui foi quando Pedro, primeiramente, conheceu o Mestre. Depois de uma longa noite de trabalho, já cansado, exausto, nós não sabemos ali qual que estava sendo a necessidade de Pedro naquele momento, da sua família. Talvez estava passando por alguma necessidade para estar trabalhando a noite toda ali. Veio ao encontro do Senhor, e o Senhor naquele momento ali, às vezes de cansaço, de angústia, levou ele até mais uma vez à prova ali. E ele, por confiar no Senhor, acreditar no Senhor, seguiu as suas palavras, seguiu os seus conselhos e foi até lá e assim foi abençoado. Quero deixar para os irmãos aqui duas estrofes do hino 62 do Inário Presbiteriano, que diz assim: graças te dou por tudo que me destes, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizestes, por este pecador salvo na cruz.
Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando o teu amor pelo meu ser. Amém. Aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos amar o Senhor pelo que Ele nos dá, mas sim porque Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Nós viemos aqui entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, não esperando algo em troca, mas já dando graças pelo que Ele fez. Os bens materiais são só consequências. O que Ele já fez, Ele já foi pago o nosso preço ali na cruz, que Ele já fez por nós. Amém? Agora eu vou estar passando a palavra para a Rebeca, ela vai estar louvando ao Senhor para nós essa noite. A paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu vou estar adorando o Senhor com um trechinho de um hino e com o meu ukulele. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. E esse trechinho fala: bendiz o Senhor, ó minha alma, adore o seu santo nome. Cante como nunca antes, ó minha alma. Bem, adorarei o seu santo nome. Amém? Vamos estar orando, já dando graças aos nossos dízimos e ofertas aqui essa noite. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, primeiramente, ó Pai, de termos vida, Senhor, temos saúde, ó Deus, de subirmos até a Tua casa, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse templo, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. É tudo para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, pela morte ali na cruz, ó Senhor, e pelo pão de cada dia, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, ó Senhor. Por isso, mais uma vez, subimos aqui e te louvamos, ó Senhor, com nossos dízimos e ofertas, que seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, que esse dinheiro venha multiplicar na Tua obra, Senhor. Abençoe, ó Deus, a palavra dessa noite, retire de nós tudo que não te pertence, Senhor, e que somente o Seu nome seja glorificado aqui essa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé e continuar louvando o Senhor? Se não tivermos o amor do Senhor, nada valerá. Nada, nenhuma oferta, nenhum cântico vale, se não for o amor do Senhor nos nossos corações, o verdadeiro amor do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se eu tivesse o dom de profetizar, e a minha fé movesse as montanhas, se não tiver amor, de nada valerá. E se eu vendesse tudo que eu tenho, os órfãos e viúvas alimentar, tu sondas o meu coração e sabe a intenção. Se não tiver amor, de nada valerá. De que adianta riquezas, se ouro e prata lá no céu não vão entrar? De que adianta os aplausos, se o coração não é capaz de perdoar? O amor é sofredor e não é passageiro. O amor é paciente, o amor é verdadeiro. Precisa amar como Jesus amou e viver aqui teu reino.
Jesus, mas se não tiver amor, de nada valerá, Jesus. Podemos falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, Jesus, de nada valerá a nossa oferta, de nada valerá. Ah, Senhor, se nós tivermos os olhos para ver como é tão grande o teu amor, nós não perderíamos tempo com coisas mundanas, nós estaremos mais perto da tua glória, não estaríamos retardando o avivamento do Senhor para esse último tempo. E a palavra de Deus nos fala: aquela semente que cair no chão e não morrer, essa não gera frutos, mas aquela que morrer gerará muitos frutos, e há frutos para a glória do Senhor. Eu posso colocar oferta para queimar, se não tiver amor, de nada valerá. Eu posso alimentar o fogo no altar, se não tiver amor, diga: eu posso colocar oferta para queimar, se não tiver amor, de nada valerá. Eu posso alimentar o fogo no altar, se não tiver amor, de nada valerá. Eu posso colocar oferta para queimar, se não tiver amor, de nada valerá. Eu posso alimentar o fogo no altar, se não tiver amor, de nada eu posso colocar oferta para queimar, se não tiver amor, de nada valerá. Eu posso alimentar o fogo no altar, se não tiver amor, de nada valerá. Venha o teu reino, faça a tua vontade, põe em mim um coração igual ao teu, igual ao teu. Venha o teu reino e faça a tua vontade, põe em mim um coração que te agrade. Um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. É o que nós queremos, Jesus. Um coração igual ao teu, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos esvaziar de tudo que é nosso, para viver o que é do Senhor. Nos ensina, Jesus, viver a tua essência. A tua essência é mansa, a tua essência é humilde, a tua essência exala o bom perfume de Cristo. A tua essência é do bem, Jesus, e nós queremos ser do bem, da paz do Senhor que excede todo entendimento, Jesus. Guarda-nos nesse momento, Senhor, onde receberemos o alimento da palavra do Senhor. Abra os nossos sentidos, abra os nossos ouvidos, que a palavra venha cair sobre nós e semear, meu Deus, bons frutos, Jesus. Que venhamos ter entendimento e profundo entendimento da Tua palavra. Usa o Teu Filho aqui, Senhor, com poder e graça, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Gostaria de chamar o preletor dessa noite, o pastor Washington, né? Nossos pastores estão guardando esse momento, estão restaurando as suas forças. E hoje quem vai nos abençoar com a palavra vai ser o pastor Washington, filho da nossa irmã, que nós amamos tanto. Graças a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te use plenamente. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Todos estão bem? Glória a Jesus. Coisa boa, né? Já fomos grandemente abençoados. Eu gosto de visitar igrejas, de vez em quando Deus me dá a oportunidade, porque a gente vê a presença de Deus de uma forma diferente, porque Deus não é um Deus de mesmice, né? Deus age diferente, em cada lugar há uma unção diferente, em cada ministério, e eu amo muito essa igreja, porque, como eu disse domingo passado, quem estava aqui, uma das pessoas que oraram pela minha salvação foi o pastor Davi. E então a gente sempre teve esse laço. Antes de eu conhecer Jesus,
ele foi a pessoa que orou por mim, e depois ele me viu crescer espiritualmente, e a última vez que eu o vi, se não me falha a memória, já tem alguns anos, eu estava na Flórida, e ele me chamou para pregar na igreja que ele estava dirigindo lá na Flórida, já tem alguns anos isso. Depois não o vi mais, eu sempre falo com ele, às vezes, quando estou na casa da minha mãe, mas o pastor Diógenes me conhece e nos convidou para estar aqui domingo passado e hoje. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Já estou começando a ficar em casa. Amém? Glória a Jesus. Amados, eu gostaria nessa noite, buscando ao Senhor, para saber o que Deus queria falar nessa noite. E Deus me levou a uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10 até ao versículo 17. E eu quero falar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, sobre os passos para receber uma cura. Deus, Ele está com vontade de curar, amados. Domingo passado, Deus me impeliu para orar por pessoas enfermas. Deus tem, por misericórdia, feito isso na nossa igreja. Há uns 30 dias atrás, um rapaz quebrou um pé e, coitado, não podia trabalhar com o pé numa bota, e Deus miraculosamente curou o pé do rapaz. No outro dia, ele já estava sem a bota e voltou a trabalhar. Os médicos diziam para ele que era no mínimo 6 meses para voltar a trabalhar, e ele voltou a trabalhar na semana seguinte, voltou até a trabalhar muitas horas. Eu falei com ele: você tem que arranjar tempo para estar na casa de Deus, porque Deus te curou, vai e não esquece que Deus te curou, viu? E volta para glorificar a Deus, amém? Então, Deus me direcionou para falar sobre esse assunto, e eu tinha outro assunto para falar, mas louvado seja o nome do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Quantos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, vou dar mais 30 segundos. Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 10. E diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E disse isso, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nesta noite, mais uma vez, o Teu nome já foi glorificado aqui neste lugar, com louvores e adorações, a palavra do Senhor já foi ministrada, mas nós queremos que nesta hora, Pai, o Senhor venha mais uma vez abençoar o Teu povo com esta porção da Tua palavra, Senhor, e nos direcionar para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Tira todo obstáculo agora, meu Deus. Prepara a terra dos nossos corações, porque a semente é boa, o problema está na terra do nosso coração. Prepara, Senhor, a terra de cada coração,
para receber a semente, e com certeza essa semente vai dar muitos frutos, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós cremos, por isso falamos. Se não crêssemos, há muito já teríamos perecido. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amados, aqui há 3 passos, eu quero falar nessa noite sobre 3 passos como receber a cura. 3 passos para receber a cura. Eu não sei o que você está passando, mas Deus me direcionou para falar de cura. Então, aqui há 3 passos. Esta mulher estava, diz o trecho sagrado, estava há 18 anos enferma. Sabe o que é 18 anos enferma? A Bíblia diz que a sua enfermidade era uma enfermidade possuída, era um demônio que tomou essa mulher por uma brecha, provavelmente, e 18 anos ela andou encurvada. Imagina uma pessoa ir para a casa de Deus encurvada. Uma pessoa que é encurvada, até a respiração dela não é uma respiração normal. Mas a Bíblia diz que 18 anos essa mulher esteve enferma. O trecho não diz que ela estava na casa de Deus por 18 anos, mas implicitamente você vai ver, porque Jesus terminou dizendo: não era lícito curar esta filha de Abraão, que estava presa por um demônio por 18 anos. Então, amados, a primeira coisa que esse trecho nos mostra é 18 anos, uma pessoa encurvada, possuída, dominada por um espírito de enfermidade. 18 anos. Eu nunca fiquei 18 anos com enfermidade nenhuma, graças a Deus. Eu não tenho a menor ideia do que é ser escravizado 18 anos por um demônio de enfermidade, por um espírito de enfermidade. E quando Jesus chegou nesse lugar, o primeiro passo que esse trecho me mostra, e eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, ela estava na casa de Deus. E aí faz toda a diferença, porque é estar na casa de Deus que nós ouvimos a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje, provavelmente, deixaram de vir à casa de Deus? Quantas pessoas a gente conhece na nossa igreja que às vezes não vão no domingo, no culto de celebração, porque estão cansados, porque surgiram outras obrigações, e especialmente no verão, há tanta programação para se fazer, há tanta coisa para se ver, porque o verão é curto e o inverno é muito longo. Então as pessoas às vezes têm a tendência de deixar de ir à casa de Deus quando estão necessitados de um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nesta noite, mas uma coisa eu quero lhe dizer: você está no lugar certo, na hora certa. Você está no lugar certo, na hora certa. Por quê, pastor? Porque você está no lugar certo. Primeiro, o salmista Davi diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi era um homem que ele viveu a sua vida para Deus, ele tinha muitos afazeres, mas ele via a dificuldade do povo de estar na casa de Deus. E quando ele viu aquele mover para ir à casa de Deus, ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Davi se alegrou por ver o povo animado para ir à casa de Deus. Quantas vezes a gente vê as pessoas tão desanimadas, né? Chegam cansadas, uns chegam até a dormir no banco. Mas a gente precisa entender uma coisa: a luta da semana é grande, mas a presença do Senhor na sua casa é muito maior. Como você estava ouvindo esse louvor, eu estava ali falando: meu Deus, como é bom te adorar, como é bom a gente participar do louvor na casa do Senhor. Nós não devemos louvar a Deus somente na casa de Deus, mas aqui há um momento em que nós estamos juntos. Por isso a Bíblia disse que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Quando a gente se une, para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, em primeiro lugar, a sua fé é aumentada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Então essa mulher, ela estava no lugar certo, ela estava ali e a sua fé estava sendo aumentada. Ela estava enferma, mas ela estava na casa do Senhor. E Jesus, naquele dia, estava ensinando na casa do Senhor. Amados, Deus está aqui neste lugar. O que, pastor? O senhor não está falando novidade? Graças a Deus. Porque Deus está no meio do seu povo. Quando o povo de Deus se reúne, a presença do Senhor se faz notória. Por isso, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olha para aquela mulher, ela estava ali esperando o dia da sua bênção. Talvez hoje você chegou aqui e está passando por muito tempo com um problema, não sei qual, mas por muito tempo você tem vivido com este problema. Eu quero lhe dizer uma coisa, sem sombra de dúvida ou variação, você hoje está no lugar certo, no momento certo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo deste céu e em cima dessa terra. Há um tempo específico de Deus para operar milagres. Há um tempo que Deus já escreveu na sua agenda para abençoar o seu povo, para curar o seu povo. Então, Jesus naquele dia estava na sinagoga e aquela mulher estava ali presente. Qual é o problema que você tem enfrentado nesses dias? Qual é a luta que você tem passado? O problema daquela mulher é muito claro. Qual é o seu problema nesta manhã, nesta noite? Eu estou vindo de um culto de manhã, então eu falo de manhã. Nós costumamos nos adaptar com o culto de manhã. Quando nos adaptamos, a gente tem esse defeito. Qual é a luta que você está passando? Qual é a enfermidade que você tem visto no meio da sua família, que tem te tirado o prazer de servir ao Senhor? Nessa noite, Deus está dizendo, qual é o problema que você está enfrentando? Deus, amados, está na sua casa. Deus está vendo todas as coisas. O segundo passo que essa mulher toma para receber a sua cura está no versículo 12. Diz o trecho, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Amados, há pessoas que passam por lutas, por enfermidades, por problemas, mas eu quero lhe dizer uma coisa, a enfermidade, a luta, a prova, seja ela qual for o nome que você der, é um processo de Deus para lhe abençoar. O processo de Deus para cumprir o propósito tem uma fase. E é neste momento que a gente passa, é que é necessário a gente estar firme naquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz que o Senhor abençoará aqueles cujo coração é firme no Senhor. É nesse momento da prova, é neste momento do processo, para Deus lhe abençoar, para Deus abrir uma porta, para Deus realizar uma cura, é nesse momento que a gente precisa estar tranquilo, sem murmurar, sem reclamar, mas dando glória a Deus. O texto que nós lemos disse isso, a mulher estava na sinagoga, ela estava na casa de Deus, ela estava com certeza adorando a Deus, mas ela estava também enferma há 18 anos. Imagine o quadro, será que o seu problema chega perto dessa mulher? Deus está dizendo para nós nessa noite, o processo precisa ser feito até o fim. O processo é o momento em que Deus lhe coloca numa prova e você deixa Deus trabalhar. O processo é o caminho para Deus realizar o propósito. O propósito de Deus era libertar essa mulher daquele espírito de, primeiro lugar, de religiosidade dos fariseus, porque não podia se curar no sábado. Talvez essa mulher, na sua enfermidade, ela estivesse pensando, Deus não está me vendo aqui. Porque é comum as pessoas
olharem e dizer: meu Deus, há quanto tempo eu estou passando por esse problema? Há quanto tempo eu estou nessa luta? Há quanto tempo eu estou vendo uma enfermidade na minha família? E as pessoas têm a tendência, a igreja do Senhor Jesus, em primeiro lugar, tem essa tendência de se desanimar, de cair na fé, de ficar fraco na fé, melhor dizendo, quando o processo de Deus precisa ser cumprido. Jesus jamais alcançaria o que foi proposto se ele não tivesse passado pelo processo. Ele disse desde o início: o Filho do Homem irá até Jerusalém, ele será cuspido, ele será escarnecido, e os discípulos ficaram assustados. Uns não entendiam, e outros, como Pedro, disse: não, Senhor, de maneira alguma o Senhor vai passar por isso. E Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Amados, as lutas, as enfermidades, os problemas familiares, tudo tem um propósito. E este propósito, ele tem um processo. Nós não podemos fugir do processo. O processo é necessário. Foi necessário na vida de Jesus, foi necessário na vida dos discípulos, foi necessário e é necessário na vida da igreja do Senhor Jesus. Jesus estava ali e estava vendo o problema daquela mulher. Jesus hoje está aqui e ele está vendo o seu problema. Jesus, sem sombra de dúvida, ele está vendo e está sentindo exatamente o que você está sentindo. Ele tem um propósito. E você, de maneira alguma, não chegará no propósito sem passar pelo processo. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Isaac casou e a sua esposa era, quem sabe? Ela não podia ter filho. Mas a Bíblia diz que Isaac orou incessantemente ao Senhor, porque Isaac já sabia que ele seria pai de uma multidão. Ele sabia, porque ele já tinha passado por algumas provas. Imagine Abraão colocando Isaac num lugar para sacrificá-lo. E quando ele levanta o cutelo para sacrificá-lo, o anjo se manifesta e disse: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. O processo, ele tinha que passar. E aí Deus provê o cordeiro. Mas se Isaac dissesse: não, pai, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas, amados, Deus sabe como conduzir todas as coisas. Você e Deus sabe o que você está passando. Mas uma coisa eu quero dizer nessa noite: Deus está vendo o seu problema. Como isso, pastor? Segundo a Crônicas, a Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra para dar àqueles cujo coração é firme no Senhor. Deus está com seus olhos passeando sobre toda a terra. Deus hoje está olhando para a igreja presbiteriana de Boston. Deus está contemplando a necessidade de cada um neste lugar. Deus está vendo, o Senhor está com seus olhos sobre a situação de cada pessoa. Você não está só. Deus está te vendo. Deus está contemplando quando você clama, Deus está olhando quando você jejuma, Deus está olhando para você quando você clama, quando você pede a Deus pela cura, quando você pede a Deus para agir nessa causa. Deus está vendo todas essas coisas. Deus disse para Ezequias, mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias: fala para Ezequias para arrumar a sua casa, porque Ezequias vai morrer. E a Bíblia diz que o profeta Isaías foi ao palácio e entregou a mensagem: arruma a tua casa, Ezequias,
ó rei Ezequias, arruma a tua casa, porque o Senhor vai te recolher. E a Bíblia diz que Ezequias virou para o canto, ele orou e chorou amargamente, copiosamente. E o profeta foi embora. A Bíblia diz que quando o profeta estava no caminho para sair do palácio, Deus disse para ele, volta lá e diz para Isaías que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Deus estava de olho em Ezequias. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu problema. Deus não esqueceu de você. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Prometendo o Senhor, não cumprirá. O Senhor vai cumprir a sua promessa na sua vida. Não tem ninguém que vai impedir. A Bíblia diz, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Tem um hino que diz, que a gente canta, agindo o Senhor, quem impedirá? Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há. Então, amados, Deus está olhando, como Ele estava olhando para aquela mulher, naquele dia. Aquela mulher encurvada, e vendo a Jesus, chamou-a a si. Hoje Deus está dizendo, o problema que você está enfrentando, não se pode comparar com o peso de glória que está para vir sobre a sua vida. O que você está passando nesta noite, nesta semana, neste mês, seja temores por fora, tremores por dentro, preocupações. A Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 1, amados irmãos, tendes por muito gozo o passar por muitas tribulações. Então nessa noite, meu amado, minha amada, glorifique a Deus pelas tribulações, glorifique a Deus pelos temores, glorifique a Deus pelas aflições, glorifique a Deus, porque Ele prometeu, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vencerão. Se você quer, aplauda ao Senhor, mas aplauda com vontade. Aplauda aquele que tem poder para mudar o curso da história. Aplauda aquele que é Senhor sobre toda a causa. Aplauda aquele que está sentado num alto e sublime trono. Aplauda aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nele não há uma sombra de dúvida ou variação. Prometendo o Senhor, Ele cumprirá a sua boa palavra. Nunca caiu por terra nenhuma das suas promessas que Ele prometeu a Israel. As mesmas promessas estão sobre a igreja do Senhor Jesus. E as promessas do Senhor são sim e amém. E hoje Deus está dizendo, eu vou curar. Deus está dizendo, eu vou curar. Deus está vendo. Não pense que Deus não está vendo o que você está passando. Deus estava vendo exatamente como Israel estava caminhando. O grande problema de Israel, quando saiu da terra do Egito para entrar na Canaã prometida, na Canaã terrestre, foi porque eles não misturaram a fé com a palavra. Aleluia. Quando a gente mistura a fé com a palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando a gente recebe a palavra, deixa ela cair na terra do nosso coração e mistura ela com a fé que nós já temos, o milagre acontece. Mas Israel
não soube fazer isso. Eles recebiam a palavra, e no próximo passo do processo, eles murmuravam contra Deus. Por que que nós estamos nesse deserto há tanto tempo? E Deus enviava a palavra, e o povo reclamava. Por que que Deus nos tirou lá do Egito, do meio dos pepinos silvestres, e nos trouxe aqui para comer desse maná? E aí começa o grande drama, porque a vida cristã é tão fácil. Há uns anos atrás eu perguntava a Deus, e Deus me trouxe uma passagem bíblica, que não tem resposta melhor. Deus disse a Moisés: os meus mandamentos não são penosos. Não é pesado os mandamentos do Senhor. O grande problema está na terra do nosso coração, porque a semente é boa. Quando a gente recebe a semente da palavra e deixa ela cair no coração e mistura com a fé, a gente começa a ver os milagres. Enquanto você não ver o milagre chegando, o seu coração está em paz. Você vai para a casa de Deus louvar o nome do Senhor. Você vai orar, você está enfermo, ou você está num problema, numa aflição, mas dentro de você há um ar-condicionado, há um refrigério de Deus, dizendo para você de diversas maneiras: espera, porque está chegando o momento. Espera, confia no Senhor. Ou Deus pode estar dizendo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37. Agradar do Senhor é entender que o momento é difícil, o momento é aflito, o momento é de prova, mas Deus está no controle de todas as coisas. E agindo o Senhor, quem impedirá? Deus agiu na vida de Isaac, porque Isaac orou incessantemente. A esterilidade da sua esposa gerou 2 filhos. É interessante como é que Deus trabalha. Deus é um Deus de geração. Essas coisas Deus está ministrando além do que está escrito: louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de geração. Olhe para os seus filhos. Eu vi essa menina adorando aqui e falei: meu Deus, como Deus faz. Deus é um Deus de geração. Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. Deus disse para Jacó: eu sou o Deus de seus pais. Essas crianças hoje estão vendo, de alguma forma, como os pais os direcionam nos caminhos do Senhor. E esta geração, ela vai testemunhar amanhã dos milagres que elas estão vendo, e vai gerar nelas um nível de fé muito maior do que nós estamos vivendo. Porque foi assim. Deus operou na vida de Isaac. Deus operou na vida de Abraão. Provou a fé de Abraão. Vem Isaac. Deus prova a fé de Isaac. Mas Isaac já sabia, porque na prova do seu pai, ele aprendeu como confiar em Deus. Então essas crianças hoje estão vendo em vocês as lutas que, de uma forma ou de outra, elas percebem, as lutas que os pais passam, as lutas, as aflições, as dificuldades em determinadas áreas, e elas estão aprendendo com vocês a confiar em Deus. Então, quando a gente olha para uma criança, louvando a Deus nessa idade, só pode ser o poder de Deus, porque não há outra maneira. Então, Deus está vendo todas as coisas. E nesta noite, eu quero dizer, fique firme, confia no Senhor, espera nele, e o mais tudo Ele fará. Quando a gente entende que Deus está vendo a gente passa pelo processo, dando glória a Deus. O que, pastor? Não é fácil? Não, não é fácil. Eu sei.
esse que vos fala. Há 2 anos atrás, eu fui fazer os meus exames anuais e o doutor virou para mim e disse: estou suspeitando que você está com câncer de próstata. E eu imediatamente, no meu espírito, eu disse: está cancelado em nome de Jesus. E aí o doutor pediu vários exames para fazer uma história longa, curta, pediu os exames, e os exames veio alterado. Ele disse: o exame de sangue está alterado. Mas antes dele entrar no escritório, eu passei para aquela triagem, a moça mediu a minha pressão, olhou meu coração, e você está muito bem, o doutor está vindo. E aí, enquanto o doutor vinha, eu peguei meu telefone e fui ver uma coisa que eu gosto de ver, que é esporte. Ver como é que está lá o meu cruzeiro, que eu sou cruzeirense, viu? Torço de vez em quando. Se não tem nenhum aqui, tem mais atleticano. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas aí, amados, naquele momento que eu peguei o telefone para ver as notícias, Deus falou comigo: comece a orar, porque está vindo uma notícia que é falsa. Eu parei, meu Deus, e comecei a orar. Eu sabia que era o exame. E aí, quando o médico chegou para mim e disse: eu não tenho boas notícias, eu já estava orando há muito tempo. Já tinha uns 10 minutos que eu estava orando e cancelando todo o resultado contrário. E aí, quando ele chegou e disse: o seu exame de sangue deu alterado, eu vou mandar fazer um MRI. E eu falei: não tem problema, doutor, vamos fazer o MRI. E fui para o hospital, uns dias depois, orando e pedindo à igreja para orar. E aí uma amada irmã da igreja disse: pastor, o senhor talvez esqueceu de uma palavra que Deus lhe deu há 2 anos atrás. E a irmã me lembrou. Deus havia dito para mim, através de um pastor do Brasil, que o Senhor estava naquele dia me dando livramento de morte. E aí, quando aquele resultado veio, 2 anos depois, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabia que eu precisava me recompor com aquela mensagem que na hora eu nem entendi, falei: está tudo bem comigo? Que negócio é esse? Mas 2 anos depois, vem esse resultado, e aquela irmã, quando me lembrou, disse: louvado seja o nome do Senhor, eu recebi livramento. A palavra do Senhor é sim e amém. A palavra de Deus não tem sombra de variação nela, não é mais ou menos. Quando Deus livra, Deus livra. Quando Deus cura, Deus cura. Não há sombra de dúvida ou variação na sua palavra. E aí eu fui fazer o MRI. Quando eu cheguei no hospital, eu disse: Senhor, eu já cancelei esse resultado de sangue. Isso aqui é mais um teste que eu vou fazer. E passei e falei: em nome de Jesus, esse resultado vai dar negativo. Eu sei que eu já recebi o meu livramento há 2 anos atrás. Eu só quero te glorificar. Passei naquela máquina, 1 semana depois, a enfermeira liga: eu tenho good news para o senhor. Eu falei: fala, minha filha. Quando ela falou assim: o MRI deu negativo, eu disse para ela: aleluia, Christ reigns, Christ reigns, Christ reign in my life. E a menina ficou sem saber do lado de lá. Ela falou: ok. E desligou o telefone. Sabe por quê, amados? Cristo reina na nossa vida. Talvez isso seja uma novidade para você nessa noite, mas Cristo reina na sua vida, e o poder dele é notório na vida do crente. O crente precisa de viver de glória em glória, dia após dia. Precisamos glorificar a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu saí daquele MRI com resultado negativo, e aí o doutor olhou o resultado e disse: o sangue deu alterado, o MRI deu negativo, o outro exame local deu negativo. Eu falei: doutor, chega. E aí, amados,
o inferno quer roubar a bênção do crente. Uma semana depois, o doutor manda a secretária me ligar e dizer: olha, eu resolvi te passar por uma especialista, porque essa mulher, uma doutora, ela é especialista no assunto. Eu falei: Satanás, o Senhor te repreenda. Eu disse: vamos lá, doutor. E eu fui mais uma vez. Chegou lá, a doutora olhou para mim e falou assim: olha, o seu exame de sangue deu alterado, o seu MRI deu negativo, mas MRI tem 10, 15% de chance de dar um resultado falso positivo. Eu falei: não, senhora. O resultado do MRI, eu nunca ouvi falar disso. Eu trabalhei em hospital no Brasil 12 anos. Eu nunca vi falar numa coisa dessa. Eu trabalhava no laboratório do hospital. MRI é um dos exames mais perfeitos que pode ter. E ela disse para mim que queria fazer biópsia. Eu disse: doutora, eu não vou fazer biópsia. Ela falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um exame local, vou fazer um exame de sangue. Se o exame de sangue der 8,5, we're gonna forget about a biópsia. Nós vamos esquecer da biópsia. Eu falei: deal, estamos feito, negócio fechado. Fizemos exame de sangue. Uma semana depois, a enfermeira me ligou e disse: o resultado do senhor deu 8,5. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. A doutora não vai mais fazer a biópsia. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um tempo para cumprir o seu propósito, mas o processo tem que ser seguido. Se você se escandalizar no meio do processo, Deus não pode cumprir o propósito. E o propósito de Deus é que a igreja seja uma igreja sarada na alma, no corpo e no espírito. Que quando as pessoas olharem para você, elas vão ver e vão ouvir um testemunho de que Deus fez na sua vida. Deus, quando fez um milagre na vida do cego, muitas pessoas olharam para ele e diziam: mas ele não era cego. Traz o pai e a mãe dele. Trouxeram o pai e a mãe e disseram: ele era, uma coisa nós sabemos, ele era cego e agora ele enxerga. Pergunta para ele, porque ele é maior de idade, ele pode responder. E ele diz para os fariseus: desde que o mundo existe, nunca houve ninguém que fez tal coisa. Porventura, vós quereis ser servo dele? E os fariseus ficaram endemoniados, porque disseram: sai daqui. E ele encontrou com Jesus, e Jesus disse: você está curado. E ele disse: quem é o Senhor? E ele disse: esse é o que te cura. E ele disse, e ele se prostrou diante de Jesus e adorou a Jesus. Quando a gente entende o processo, o propósito se cumpre e Deus é glorificado. Nesta mulher, a Bíblia diz que Deus estava olhando para ela e Deus cumpriu, Deus a chamou a si. Vai chegar a hora, amados, que no seu caso, você vai ouvir Deus te chamando: vem minha filha, vem meu filho, hoje eu quero te abençoar. Hoje eu vou te entregar a sua cura. Hoje eu estou abrindo aquela porta que você precisa. Hoje eu vou te tocar e vou te tirar essa depressão, esta opressão, seja qual for o ão que estiver incomodando a sua vida, que estiver te perturbando, seja qual for o espírito contrário ao Espírito de Deus, que estiver trazendo problema, aflição na sua vida ou da sua casa, vai chegar o momento, porque Deus está olhando para você. O terceiro passo que esta mulher tomou para receber a sua cura, ela era uma mulher de fé. Ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava sendo vista por Jesus. Mas mais do que isso, ela tinha fé. A Bíblia diz que fé, o escritor dos Hebreus define: fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e daquilo que a gente espera. Você não está vendo
a cura, você não está vendo a porta aberta, mas você está fundamentado na palavra. A palavra diz que Deus vai fazer, e se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Então fé é isso aí. A Bíblia diz que é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Então nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, está sendo visto por Jesus, e o que Jesus quer nessa noite é que você creia. Se você crer, não haverá impossíveis para Deus, porque você está na casa dele, se aproximando dele, é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e é presenteador daqueles que o buscam. Então, aquela mulher, ela tinha fé e sabia que o seu dia viria. A Bíblia diz que ela era filha de Abraão. O próprio Jesus disse no versículo seguinte, depois que Jesus disse para aquela mulher, mulher, estás livres da tua enfermidade. E passou a palavra para os fariseus, eles disseram que não podia curar no sábado. E Jesus olha para aquela galera religiosa e diz assim, hipócrita, vocês tiram o boi, a vaca, o bezerro da manjedoura, tira as ovelhas e leva para beber água. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Gálatas capítulo 3, 7 diz, de sorte que os filhos da fé são os filhos de Abraão, porque Abraão creu em Jesus. A Bíblia diz que ele viu o seu dia e se regozijou. E os fariseus jogaram pedra nele, porque dizia, não tens nem 50 anos, e diz que Abraão te via. E Jesus fortemente disse, antes que Abraão existia, eu sou. Antes que Abraão existia, eu sou. Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Então, amados, o que nós precisamos? É só de ter fé. Deus libertou aquela filha de Abraão, porque ela era uma das que cria no poder de Deus. Com certeza, ela estava voltada para as Escrituras, que falava, porque Moisés deixou escrito, virá o Senhor levantará um do meio dos vossos irmãos, a ele ouvir. Então, quem sabia, quem estava ligado nas promessas do Senhor, sabia que Deus ia cumprir o que prometeu. Amados, sem mais delongas, eu quero dizer, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O seu coração é totalmente do Senhor? Ou você, porventura, divide o seu coração com as ansiedades dessa vida, com os desânimos? Coração totalmente do Senhor. A gente vê na pessoa de Davi. Ele disse nos Salmos, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Então, para a nossa fé estar no nível de recebermos certas coisas de Deus, é necessário que a gente peça a Deus para sondar o nosso coração. Porque às vezes com as lutas, com as aflições, com as más notícias que a gente recebe, o coração da gente tem a tendência de ficar esmurecido. O coração da gente tem a tendência de ficar aflito. A alma da gente tem a tendência de ficar entristecida. É nessas horas que a gente precisa se fortalecer no Senhor e na força
do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os olhos do Senhor estão postos sobre a sua igreja. Eu gostaria de concluir esta palavra dizendo uma coisa. O salmista Davi disse: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo e contemplar a beleza da sua formosura. Deus está pedindo nesta noite para você dar um passo de estar na casa de Deus. Faça um propósito com Deus de estar em todo culto. Quando a gente fala isso, amados, o primeiro a fazer isso é a gente. Como pastor, a gente faz para que o povo faça também. Então, tem dia eu trabalho, tem dia que eu estou muito cansado, mas eu digo: Senhor, eu vou para a tua casa e eu sei que lá eu vou sair diferente de como eu cheguei. Cansaço vai ficar lá e o renovo virá. Esteja na casa do Senhor, porque vai chegar o tempo e a hora. Aliás, Jesus diz em Atos dos Apóstolos: ficar em Jerusalém, ou seja, ficar reunido em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, na casa de Deus, a gente se reveste de poder, a gente está no lugar certo, na hora certa, a gente é visto por Deus e a nossa fé é aumentada. Amém? Fique de pé neste momento. Eu gostaria de orar por vocês. Como eu disse, Deus tem curado na nossa igreja, e eu gostaria de orar por alguém que quer receber uma oração de cura. Há alguém aqui nesse lugar? Amém, pode vir. Deus nessa noite está dizendo, muito claro, aqui há 3 passos para você receber a cura que você precisa. Creia no seu coração que o Senhor é poderoso, está escrito, para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou imaginamos, segundo o teu poder que opera em nós. Eu gosto desse versículo, porque Deus não está limitado só no que nós precisamos. Ele é poderoso. Toca uma música. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Apresente a sua causa ao Senhor. Qual é a causa que a senhora veio representar? A senhora? Não, a senhora. Qual é a causa que a senhora veio? A senhora veio apresentar quem? 2 pessoas. Amém. Qual é o nome dessas pessoas? Você pode falar? Vanessa e Ivana. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu gostaria de chamar os presbíteros para orar junto comigo. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós apresentamos diante do Senhor essas causas. Oh meu Deus, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós estamos aqui mediante a Tua palavra. Meu Deus, o salmista Davi disse: crie, por isso falei. Se eu não cresce, há muito já teria perecido. Mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, crendo, meu Deus, no milagre. Senhor, aqui está as tuas ovelhas, as ovelhas do teu pasto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada uma dessas vidas, Senhor, e nós oramos em concordância, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, concede o milagre, meu Deus, que o teu povo espera. Senhor, aqui estão diversas petições, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe. Meu Deus, vá de encontro a cada causa apresentada diante do Senhor. Oh meu Deus, vai tocando o teu filho, Senhor, vai tocando agora.
do alto da cabeça à planta dos pés. Está escrito: agindo o Senhor, quem impedirá? Age nesta causa, Jesus, que o teu filho apresenta. Age, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abre os olhos dele para ver, meu Deus, os milagres que o Senhor está para realizar. Meu Deus, ele se aproxima do Senhor porque crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que ele pensa ou imagina, segundo o teu poder que opera em nós. Senhor, em nome de Jesus, opera o milagre, Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, opera o milagre. O Senhor sabe o que a tua filha está pedindo. O Senhor sabe, Jesus, e o Senhor está olhando para ela. O Senhor não se esqueceu dela. O Senhor está com os olhos postos nela. O Senhor está recebendo o clamor. O Senhor está ouvindo o seu clamor, minha irmã. Vai chegar um momento que você vai ser surpreendida. Você vai ser surpreendida pelo Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pensa ou imagina, segundo o poder dEle que opera em você. E o poder dEle que opera em você é a fé que pode mover montanhas, a fé que vai mudar o quadro da sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, meu Deus, opera milagres, Senhor. Tu és Deus de milagres. Meu Deus, aquele leproso disse para o Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E tu respondeste para ele: eu quero ser curada. Meu Deus, cura tua filha, Senhor. O Senhor é Deus, Jeová Rafá. Tu és Emanuel, Deus conosco. O Senhor está com ela, no seu deitar e no seu levantar. O Senhor está vendo a fé da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, opera um milagre nesta causa. Eu declaro um milagre sobre a vida da tua filha. De graça recebeis, de graça deis. Eu recebi de graça, e de graça eu dou. Oh meu Deus, ser glorificado nessa causa, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és poderoso, Tu és o Deus que cura. Desde a eternidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A tua filha tem esperado em ti, meu Deus. Opera um milagre, Jesus. Opera um milagre nesta noite. Meu Deus, nós cremos, Senhor, e eu uno a minha fé com a fé da tua filha. O Senhor diz que quando dois de vós concordardes acerca de qualquer coisa, vos será concedido. Concede, meu Deus, a petição, Senhor, que ela tem pedido em nome de Jesus. Meu Deus, vai de encontro a essas duas pessoas, meu Deus, que a tua filha representa nesta noite. Ela tem fé para ela, aleluia. Ela tem fé para aqueles que estão precisando de um milagre. Meu Deus, honra nesta noite a fé da tua filha. Visita essas vidas, a Ivani e a outra pessoa, e a Vanessa. Visita, Senhor. Tu és Deus de perto e Deus de longe, meu Pai. Tu és o Deus que curou, meu Deus, Senhor. Meu Pai, o Senhor curou, meu Pai, a esposa de Isaac. O Senhor curou ela, Senhor, daquele problema de não poder engravidar. Meu Deus, o Senhor também curou na família de Abraão. Até os parentes de longe, eles receberam notícia que eles haviam sido curados. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a Ivani e a Vanessa nesta hora. Tu és Deus de perto e Deus de longe. O Senhor opera aqui e opera lá no Brasil, meu Pai. Vai de encontro a essas causas e dá vitória, meu Deus. Dá livramento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, entra, Senhor, nesta noite com cura. Estende a tua destra de poder e toca, Senhor. Toca, meu Deus, como o Senhor tocou,
meu Deus, as vistas do cego, meu Deus, em nome de Jesus, para que elas possam testemunhar que o Senhor é Deus. Só o Senhor poderia fazer tal coisa. Nós oramos e declaramos o milagre em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Vai tocando, Jesus. Nós oramos e declaramos que toda enfermidade seja agora, meu Deus, queimada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, seja dissipada agora, em nome de Jesus. Senhor, que não seja a minha mão tocando, mas que seja a mão do Senhor, a tua destra de poder, a tua destra que faz milagres. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, com cura nesta noite, em nome de Jesus. Deus meu e Senhor meu, o Senhor é Deus que opera milagres. Opera, Senhor, milagres. Age, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje, meu Deus, as tuas misericórdias se renovou pela tua filha. Toca ela, Senhor. Meu Deus, toca, Senhor. O Senhor está vendo que você tem fé para ser curado. Vá crendo. Vá crendo no milagre. E volte para testemunhar. Saia daqui crendo. Todo pensamento contrário ao que Deus fez, cancela em nome de Jesus. E declara: eu tomei posse pela fé. É tudo pela fé. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e disser a este monte: monte, saia daqui e entre no mar, assim será feito. Diga para esta causa: saia em nome de Jesus, e vá embora, sem direito a retorno ou transferência. Saia. Saia agora em nome de Jesus e vá embora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor disse um dia para mim orar. Eu estou cumprindo o que o Senhor me mandou. A obediência ativa a promessa. Eu quero orar para o meu irmão Jesus e declarar que sobre ele está a boa mão do Senhor. O Senhor está dentro dele. O Espírito do Senhor está arvorando a sua bandeira a seu favor. Tu és o Deus que caminha com teu filho, no seu deitar e no seu levantar. O Senhor sabe as aflições que ele está enfrentando, mas o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Agindo o Senhor, quem impedirá? Age, meu Deus, na vida do meu irmão. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dele, e eu declaro cura sobre a vida do teu filho. Eu declaro o toque do Senhor. Toca-lhe, Senhor, com a tua mão poderosa, assim como o Senhor tocou o leproso, assim como o Senhor tocou, meu Deus, o cego, assim como o Senhor pegou pela mão a sogra de Pedro, e ela estava ardendo em fé, diz a tua palavra, e ao levantar, ela levantou curada e servindo a todos. Ó meu Senhor, eu creio
Por isso eu falo, eu creio, Jesus. Toca, Senhor, agora o teu filho, e que o fogo da cura possa incendiá-lo. Dê a ele um sinal, Senhor, como o Senhor disse para o rei Ezequias: pede-me e te darei um sinal em cima e outro embaixo. Ezequias pediu que o relógio de Acás fosse voltado no tempo, para que ele cresça, e o Senhor voltou o relógio. Meu Deus, realiza este milagre. Peça ao Senhor um sinal. A Bíblia diz que não é pecado pedir sinal. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: os sinais seguirão os que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Para eles, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor disse que dos pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Eu não sei, meu Deus, o que esta criança precisa, mas ela precisa de uma cura. O Senhor é Deus que cura, Jeová Rafá. Cura esta criança, meu Jesus. Meu Deus, assim como o Senhor me deu livramento, eu posso falar por mim. Meu Deus, em nome de Jesus, opera um milagre, Jesus. Que esta criança venha a ser um sinal profético. Opera um milagre, Jesus, na vida dessa criança. Que o milagre dessa criança venha fortalecer a fé dos seus pais. Meu Deus, assim como o Senhor curou, meu Deus, o servo do centurião, o Senhor curou o servo dele, e ele e a sua casa creram. Meu Deus, que ao curar essa criança, venha a ser um sinal profético para toda a família, crer no Senhor Jesus e ser salvo toda a sua casa. Creia, creia, creia no Senhor Jesus. Peça ao Senhor, assim como os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Peça ao Senhor quem vem aumentar a sua fé. Isso não é vergonha. Deus tem prazer em aumentar a nossa fé. Peça ao Senhor, e você vai ver os milagres acontecerem. Não é falta de oração. O Senhor tem ouvido o seu clamor. O Senhor tem ouvido os seus propósitos. Peça a Ele: Senhor, aumenta-nos a fé. É vontade do Senhor curar, para que quando as pessoas olharem para Ti, você possa dizer para Ele: olhe para nós, olhe para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Recebe a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando as pessoas olharem para você, eles vão estar diante de uma mulher cheia de fé. Eles vão olhar para você, e o seu testemunho vai glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos em concordância a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, é eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes. A Tua palavra, ela é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito e discernir os pensamentos dos nossos corações. E os nossos corações essa noite estão cheios de fé,
crendo no milagre do Senhor. Opera milagres, Pai, para que nós possamos ouvir os testemunhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Tu escutas, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, nesse Deus que tudo pode, Deus. Confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor, porque não há impossíveis. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Diga isso. Nada é impossível.
que nós cremos. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Porque no teu nome há poder nos céus, na terra e debaixo da terra, Senhor. Nós te agradecemos por cada cura, Senhor, que houve neste lugar. Nós te agradecemos pelos testemunhos que ouviremos, Jesus. Obrigada, Senhor, e a Ti toda a honra, glória e louvor, Jesus. E a igreja aplauda esse Deus maravilhoso, que nós amamos e pertencemos. Te agradecemos, Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Grandes coisas o Senhor fez aqui nesta noite, né, e fará. Basta que creamos e sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é todo poderoso. Nós já estamos chegando ao fim, do nosso culto. E antes de estar passando por os avisos, eu quero passar a palavra para o nosso irmão Cris, ele quer dar uma palavra aqui. Hoje, olha, os homens aí aprendam. A gente está tendo muita declaração esses dias. Então, vamos aí, cada domingo né? Vamos aprender. Amém. Vem minha filha aqui para frente, uai. Irmãos, vou estar dando uma palavrinha aqui. Dia 15 desse mês, nós completamos 9 anos de casados. E vem aqui, minha filha, todo mundo. Fica ali com a mamãe. Vem, Esther. Fica aqui assim, ó. Junto com a mamãe lá. Ó. Eu separei algumas coisinhas aqui para estar falando. Tá? Com a colinha aqui básica. Primeiramente, eu quero estar deixando para minha esposa. Ela já até ri. Lá em Cânticos, foi onde Salomão escreveu para sua esposa. No verso 9, diz assim: comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. No verso 15, ele continua dizendo assim: como você é bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como as das pombas. E no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Mas, na verdade, eu quero estar lendo aqui, lá em Salmos 28, que diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. No verso 3 diz assim: a sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos será como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E nessa noite, meu amor, eu quero dizer que o Senhor cumpriu essa promessa na minha casa. Eu sou um homem abençoado, Ele me deu você, me deu os nossos filhos, e você pode ser chamado, uma mulher virtuosa, uma mulher de oração, aquele homem que tem uma mulher que se ajoelha aos pés da cama e ora pela vida dele, pela vida de cada um da família, é um homem abençoado. Eu sou um homem rico perante os homens. Não quero falar em questão de riqueza, irmãos, porque a minha riqueza está aqui. Isso aqui sim é riqueza. Bens materiais não é nada perante disso aqui. Eu te amo. Irmãos, vamos estar orando pelo esse casal, Nós sabemos que ainda existe, o inimigo às vezes ele quer tirar aquilo que o Senhor constituiu, família, E aqui nós temos exemplo de família, o Chris e a Ingrid, E tem dedicado ao Senhor toda a sua família. E nós sabemos, que o Senhor ele vai sustentar, 9, 10, 20, 30, 50, daí para frente, não é verdade? Que Deus possa estar abençoando. Vamos estar orando neste momento. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, dos teus servos. Senhor, que completou mais um ano, Senhor, de um aniversário de casamento. Deus, que o Senhor esteja sustentando, Senhor, a vida deles, ó Pai. Senhor, dando sabedoria ao Cris, ó Pai, a Ingrid, Senhor. Deus, que eles possam, Senhor, continuar, Senhor, sendo a bênção, Senhor, no nosso meio. Aonde eles pisarem, Senhor, a planta dos pés, que seja
testemunha viva do Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, usando esse casal, Senhor, poderosamente, Senhor, aonde eles passarem, Senhor, que o teu nome seja glorificado, abençoa a sua família, seus filhos, Deus, que o Senhor esteja, Senhor, derramando da tua graça sem medida sobre eles, ó Pai. É no teu nome que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos passar para os avisos agora. Nosso coração está tão grato a Ti, Senhor, que queremos cantar sobre o que o Senhor já fez por nós. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. E levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Amém, amém. Irmãos, os irmãos viram aí a nossa programação da semana, né? Nós temos terça-feira, 6 horas da manhã, temos oração. A quarta-feira, né, temos culto de oração aqui também. E, né, no domingo temos escola dominical, né, no domingo à noite. Então, irmãos, vamos estar participando, né, tá chegando no horário, né, e para a gente estar juntos louvando o nome do Senhor. E a outra coisa, a gente continua, né, a nossa campanha, né, da construção. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer aqui, como do ar-condicionado, né, e nós estamos fazendo as mesas missionárias, então nós estamos precisando de doações. Hoje, de manhã, né, foi doado, e nós fizemos, foi feito ali pela Linda e o grupo, né, e uma coisa assim, simples, né, mas é bem lucrativo, né, e dá uma renda boa. Se você quiser doar alguma coisa, se você quiser trazer, você esteja ligando para a igreja, pode estar procurando a Linda, né, todo domingo a gente vai estar fazendo, de manhã e à noite, a mesa missionária. Logo abaixo ali tem, se você quiser, né, alguma coisa, pode estar passando ali, né, e todos são convidados também a estar participando ali embaixo do momento de confraternização, tomando um café, um suco, um refrigerante, né, possa estar ali conosco, né. Hoje tive a honra, né, aqui está a Antonella, hoje o Senhor concedeu essa coisa linda, mais um ano de vida, né. Glória a Deus, hoje ela está completando mais um ano de vida, 6 aninhos, né. E grandes coisas o Senhor tem feito, o Senhor tem sido bondoso para comigo. Aqui está a semelhança, né, do avô com a netinha, né. Então, então, irmãos, né, o louva a Deus. Tem também o Rafael Ricardo, Felipe Silva, a Bruna, a Heloísa Oliveira, o Kevin Silva, né, que é meu filho também, glória a Deus. Eu louvo a Deus, né, porque o Senhor tem me dado a honra, né, de estar aqui hoje à noite, orando com minha netinha. Quando o Washington estava pregando ali, eu me lembrei de algo que eu já acho que eu falei aqui na frente. Quando eu tinha 23 anos, eu tive num cardiologista, e o cardiologista, eu estava assim, o coração parece que não estava muito bom. E, geralmente, quando você vai ao médico e ele estava olhando aqueles exames, ele olhou assim com o negócio, parece... Aí, quando o médico olha assim, que você vê que ele está
fica meio assustado, faz uma cara assim meio diferente, e fala, opa, está acontecendo algo, né? E ele falou, olha, você tem algo que é de nascença no seu coração, né? Mas, sabe, você vai viver, eu não sei quantos anos. E aquilo eu fiquei preocupado, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer logo? Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter, né, neto. Irmãos, isso, 23 anos, hoje eu estou com 60 anos. Glória a Deus, o Senhor me deu filhos e deu uma netinha maravilhosa, linda, né? E então irmãos, a última palavra é do Senhor, não é dos médicos, né? E nós sabemos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Basta que você creia. E você, naquele momento, naquele tempo, eu não tinha, assim, aquele conhecimento. Tinha, não aquele conhecimento. Depois, né, quando eu aceitei o Senhor, eu falei, olha, não aceito nada, né? Claro que eu faço minhas consultas, né, tudo direitinho, vou ao médico, mas o Senhor tem me sustentado até hoje e continuará sustentando. Amém? E a Antonella, ela quer orar pelos aniversariantes, né? Então, vamos deixar ela estar orando agora, nesse momento, pelas aniversariantes, pela vida dela. Amém? Amém. Papai do céu, cura os aniversariantes, abençoa eles. Abençoa as crianças que não têm comida, abençoa quem em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, Deus sabe, amém. Vamos nos colocar de pé, eu vou chamar o pastor para dar a bênção final aqui. E todos são convidados a passar ali embaixo, né, e estar no momento de confraternização. Eu quero agradecer o pastor Washington por esses 2 domingos, né? Foi bênção do Senhor estar aqui com ele, né? E ele sabe que as portas estão abertas, ele já esteve aqui antes, né? Ele, como falamos, né? Ele é o filho da irmã Iris, e foi um tempo abençoado de estarmos aqui, né? Um vaso usado, né, pelo Senhor. Muito obrigado pela sua vida, que Deus possa estar te abençoando poderosamente, a sua família, né, aonde você pisar as plantas dos seus pés, o Senhor vai te usar para a honra e glória do nome dEle. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Eu gostaria também de agradecer a todos, antes de dar a bênção, agradecer o pastor Davi, o pastor Diógenes, que é o pastor da igreja, por essa oportunidade, por confiar, né, na gente para subir no púlpito da igreja. E é um privilégio para mim. Eu estou grato por essa oportunidade. Foi bom estar com vocês. Quando precisarem e eu estiver à disposição, aqui estarei. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor meu Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja, esteja e permaneça hoje para todo sempre com esta parcela do corpo de Cristo, a Igreja Presbiteriana de Boston, e o povo de Deus diz, amém. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Obrigado, pastor.